Boa tarde a todos. A gente vai iniciar aqui com a apresentação pessoal. Bom, meu nome é Éder Andrade da Silva, sou criciumense, engenheiro eletricista. Fui professor na SATIC, na FUCAP e no IFSC também, mas atualmente eu atuo como projetista e consultor de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A apresentação vem para a obtenção do título de mestrado. O título do projeto desenvolvido é um sistema de desenvolvimento de um sistema embarcado autocalibrado para a gestão energética pelo lado da demanda, orientado pelo professor Dr. Oswaldo e co-orientado pelo professor Dr. Jorge Xavier. Na banca avaliadora temos Dr. Anderson Diogo Spacek, da SATIC, Dr. Marcel de Araújo, da Universidade Federal de Pernambuco, Dr. Marcos Cavalari, da UFABC, e também o Dr. Jorge e o Dr. Oswaldo, que são orientador e co-orientador da UNILA, né? Bom, a apresentação vai seguir a ordem exposta aqui pelo sumário. A gente começa aí com uma introdução pequena, os objetivos, os portfólios que a gente gerou para o desenvolvimento, a validação das leituras, os custos do equipamento desenvolvido, uma breve demonstração e as considerações acompanhadas dos trabalhos futuros, né? Como introdução, a proposta era realizar uma relação entre a eficiência energética, a sustentabilidade, a descarbonização e IoT. Isso porque algumas das disciplinas do mestrado trataram os 17 objetivos da ODS, no caso, né? E a IoT é um mercado que vem, nos últimos anos, crescendo exponencialmente aí, né? Atualmente está na casa dos 500 bilhões de dólares, né? Então, é um mercado bem grande, né? E a minha intenção, como pesquisador e também da parte de desenvolvedor, é sempre tratar algo no âmbito comercial, né? Além da pesquisa, obviamente, né? Então, a ideia acaba vinculando aí a parte de IoT com Smart Grid, a parte de saúde também, e as construções inteligentes. Sendo que as construções inteligentes, o ramo de construção, na verdade, né, é responsável atualmente por cerca de 40% de todo o consumo energético no planeta. Isso representa que a geração de carbono por esse setor fica em torno de 30% do total de emissões. Então, se a gente puder fazer alguma coisa, algo construtivo, na realidade, né, para reduzir dentro desse setor, é de grande valia, né? Então, como objetivo e contribuição, o objetivo é desenvolver um sistema que realize medições de consumo de energia, tensão, corrente elétrica, potências ativa, reativa e aparente, e com capacidade de realizar o controle remoto através de conexão sem fio em cargas monofásicas de baixa tensão. Visando, obviamente, esse desenvolvimento, auxiliar na prevenção e da redução do desperdício de energia, possibilitando ao usuário o gerenciamento energético e o controle remoto da carga através de uma comunicação com equipamento eletrônico, né? Seja um celular, um tablet, um computador. Então, para chegar nesse objetivo, foi indexado um portfólio bibliográfico utilizando a método de Ordinatio. É uma metodologia que faz o ranqueamento dos artigos publicados ou dos trabalhos pesquisados, né, levando em consideração o ano de publicação, o número de citações e o fator de impacto. Com esses três fatores é calculado o índice, que é o IN Ordinatio, e desse índice a gente ranqueia quais seriam elegíveis a fazer parte do portfólio bibliográfico. Aí é feita uma análise para ver se realmente estão vinculados ao tema, leitura de cada artigo desse e separado, né, o que realmente está a fim da pesquisa e o que acaba não compondo, né. O total da pesquisa no início foi de 194 trabalhos, foi vinculado aí durante esse ano de desenvolvimento, né, sempre a renovação dessa pesquisa, e houve alteração nos dados, né, na quantidade de trabalhos relacionados à área, porém, como foram recentes, não tiveram relevância suficiente para alterar a ordem de classificação. E dentro desses trabalhos, né, foram levantados dois, eu acabei destacando aqui 2 ou 3, a dissertação até tem alguns mais,
mas devido ao tempo da apresentação, a gente resumiu aqui os dois com maior potencial. O primeiro, um de 2019, que elenca um circuito de medição da Analog Device, o AD7913, comunicando com um microcontrolador da STM, da ST, na verdade, o STM32F2 ali, com capacidade de comunicação sem fio, através de um módulo da Texas, e também comunicação CAN. Esse aqui é só um medidor de energia monofásico com disponibilização dos dados através da internet, de 2019, né? Então, bem recente. E o segundo, um gerenciador de carga IoT, desenvolvido com ESP8266, que é um microcontrolador com módulo Wi-Fi embutido, e um controle de relé, um controle de carga através de relé para acionamento e desacionamento da carga, também através da internet. Esses são as duas ideias separadas, né? Dois equipamentos que foram desenvolvidos de forma separada e acabaram compondo as ideias para esse desenvolvimento, tá? Além do portfólio bibliográfico, também foi desenvolvido um portfólio de patente e um de produtos, onde o de patentes trouxeram aderentes ao tema 9 patentes. Então, essa é uma pesquisa feita lá na época do seminário de andamento. Foi também atualizada durante esse ano e teve 1 ou 2 incrementos quando a gente faz a pesquisa com as mesmas palavras-chave, porém são de outras áreas, né? Não estão vinculadas a um medidor de energia em específico, né? Mas a parte de IoT e eficiência energética de outros setores. Com relação aos fabricantes, os modelos comerciais, eu listei alguns que estão disponíveis no mercado, os que chamaram mais a atenção devido às características estarem mais próximas da intenção de desenvolvimento. E os 3 que mais se destacam, assim, que teriam maior semelhança, são esses 3. O SMW Lite, o G121 de 100 amperes e o NIR 810. O primeiro e o segundo utilizam TCs de até 100 amperes. Ok, não muda muito para um resistor, mas acaba aumentando um pouquinho a imprecisão das leituras, né? O segundo tem um aplicativo, que pode vincular, só que a leitura de tensão é em um único ponto e tu coloca mais sensores de corrente para alimentar cargas diferentes. E o terceiro, que é o mais próximo da minha proposição, porém ele não funciona através da internet, e sim de uma rede local. Ele precisa de um gateway de telemetria no local e também nenhum deles é autocalibrado. Isso é um diferencial bem grande do sistema desenvolvido, né? Então, o desenvolvimento do sistema foi buscado manter a originalidade e também a inovação do produto. Então, foi feita uma pesquisa em todos os fabricantes de maior renome da parte de leitura analógica, Texas Instruments, Analog Device, Maxim, e dentro desses fabricantes, o que se destacou melhor foi a Analog Device com um chip com sistema autocalibrado, que é o A9153A. Esse chip ele possui uma placa de desenvolvimento, que a própria Analog Device garante a classe de medição 1, ou seja, 1% em todas as medidas executadas pela placa, 1% de erro, né? Máximo. A parte de comunicação sem fio, utilizei um ESP32, que é um dos recentes lançamentos da Expressif. Aí desenvolvimento de uma fonte chaveada por questões de tamanho, obviamente, e também de um módulo de acionamento através de TRIC. Para fazer a parte do hardware, foram esses os componentes, porém a parte de dashboard e aplicativo foi utilizado o Google Cloud, 7 dias por semana, 365 dias por dia no ar é a meta, né? Então, nada melhor do que pegar uma empresa bem consolidada na área, né? Dentro do Google Cloud foi instalada uma máquina virtual, gerada uma instância virtual, e dentro dessa instância virtual eu utilizei a Tinkerbird para fazer a dashboard. É uma plataforma de desenvolvimento que tem a versão
paga e uma versão comunitária, né? Então, eu utilizei a versão comunitária, fiz as edições que precisavam ser feitas para se adequar à minha necessidade e criei essa dashboard, tá? A amostra, né? O circuito, o AD9153A, é um circuito de medição com processamento digital embutido. Então, ele tem um computador responsável exclusivamente pela metrologia de medição. Então, ele realiza os cálculos de potência, ativa, reativa, aparente, tensão RMS, corrente RMS, cálculo de período, qualidade, detecção por zero da passagem do sinal de tensão. E também o sistema de autocalibração. Então, o sistema de autocalibração é realizado com a tecnologia MSUR, que é uma tecnologia proprietária da Analog Device. Não é tão complexa a implementação, tem só um procedimento que deve ser seguido assim, criteriosamente. Feito isso, é possível de atingir o resultado. A tecnologia de sensor utilizada foi resistiva tanto para sinal de corrente quanto para tensão. Então, um divisor resistivo para o sensor de tensão e um resistor shunt para o sensor de corrente. Essa é a placa de avaliação. Então, essa placa, utilizando a biblioteca que a própria Analog disponibiliza e um Arduino, a gente já consegue fazer as leituras com taxa, com um erro menor do que 1%, até 1% na realidade. Então, é uma implementação para validação muito rápida. Isso é muito importante atualmente, né, visto que a tecnologia dobra de velocidade, dobra a capacidade aí a cada 6 meses ou menos, né? O chip de processamento selecionado, o ESP32. Essa seleção se deu pelo custo, disponibilidade de mercado e também pela velocidade de implementação. É um processador que já tem um módulo Bluetooth e um módulo Wi-Fi no mesmo chip, então facilita bastante a integração do hardware, né? A gente consegue compactar bastante. Velocidade de 240 MHz e também RTC interno e uma quantidade de GPIO bem grande, né? O módulo do circuito de atuador é isolado, então utiliza um MOC, que é um optoacoplador com um TRIAC e um sistema de zero cross para não deixar o equipamento chavear quando estiver fora do ponto zero. Isso evita picos de chaveamento no sinal de corrente e diminui a harmônica também de chaveamento. Só uma característica do próprio chip, né? E um TRIAC aí para 16 amperes, que seria um BT139, só que eu limitei a corrente do sistema em 10 amperes para poder garantir a proteção e também a questão de dissipação. Aqui teve um pequeno detalhe de quando foi fazer a validação, que ele estava aquecendo bastante, então eu acabei trocando esse BT, passei para um de 25 amperes, então eu tenho que reformular a placa de... Tive que reformular a placa do atuador, do circuito atuador, mas nada muito crítico, né? Só questão mesmo térmica que é rápido de resolver, né? A fonte chaveada foi baseada em um circuito específico, que seria o Tiny Switch da família 3. É um circuito da Power. A Power é uma empresa específica de equipamentos de fontes chaveadas e carregadores e controle de pulso. Então, bem aprofundada nesse segmento, na verdade. Então, essa é uma fonte que eu já trabalhei em alguns outros equipamentos. Eu só adaptei ela para esse circuito, na verdade. O nível de tensão de saída é uma fonte flyback, então também isola toda a parte de alta tensão da parte de baixa tensão. E o isolamento é feito através de um optoacoplador na parte da realimentação, né? A integração, então, consistiu em juntar todos esses circuitos e maximizar, aliás, minimizar o tamanho do componente, né? Do componente que seria o nosso produto final. Para essa caixinha DIN de 2D, né? DIN 2D, que seria o tamanho de 2 disjuntores, assim, para fazer uma relação de tamanho. Disjuntores monofásicos. Ou um disjuntor bifásico, né? Bipolar. E a dashboard, que pode ser acessada tanto de celular quanto de
notebook, tablet, qualquer outro dispositivo eletrônico com acesso à internet, né? Então, os resultados propostos no seminário, com a conclusão do desenvolvimento, era obter um medidor IoT autocalibrado, precisão com erro máximo de 1% em todas as grandezas, e um aplicativo de monitoramento e gerenciamento do consumo da carga. E o sistema de comunicação entre o operador e o usuário deveria ser através da internet. Essa foi a proposição lá no seminário de andamento, que é a qualificação do mestrado, no caso, né? E para chegar a isso, peguei esses componentes e dividi ele em circuitos, né? Então, eu estudei cada circuito individualmente para poder obter a máxima compactação e também produzir eles de forma separada e bem modular, né? De forma que coubessem todos eles dentro daquela caixinha. Esse é o circuito de medição. Então, basicamente, ele é o circuito da placa da Analog Device, compactado e personalizado para essa aplicação. Então, inseri alguns filtros, a parte de LEDs de debug também, passagem para o zero cross, interrupções, e o CF, que seria a quantidade de pulsos que a gente tem em medidores convencionais de energia para fazer uma calibração, uma aferição, né? Eu deixei disponível, caso tenha necessidade de fazer alguma implementação futura. Como encontrei um espaço na placa, acabei deixando isso já implementado. Então, foi desenvolvido o layout, a placa de circuito impresso, a montagem em 3D e, posteriormente, a montagem da própria placa, né? Ela foi produzida numa indústria nacional, a PCB, e a montagem foi manual. Eu mesmo realizei a montagem das unidades também. O circuito de isolamento, como todo e qualquer medidor, a parte de medição deve ser isolada da parte de processamento, isso por uma segurança de mantimento de dados e também se tem contato com o operador, no caso tem algumas teclas ali, é interessante que acabe isolando qualquer risco do operador, né? Então usa dois componentes, um que faz o isolamento da alimentação do CI. Então, a placa inferior, que é a placa de medição, tem uma fonte exclusiva dela, e a placa de processamento também tem uma fonte exclusiva dela. Mas para manter os níveis de tensão no mesmo patamar, a gente utiliza um chip que faz a comunicação entre os dois e mantém um isolamento aí da ordem de 3 a 5 kV. O mesmo para o barramento de comunicação. Nesse caso, eu utilizei o SPI. Então, o SPI seriam quatro vias, mais aquelas vias que eu comentei que coloquei os debug ali, o zero cross, a interrupção e o CF. A placa de processamento e comunicação foi desenvolvida exclusivamente com o ESP32. Então, dá para observar que ela tem um recorte ali, aquele recorte é essencial para melhorar o desempenho da antena. Então, comunicação sem fio, né? Esse é um requerimento que tem lá no manual datasheet do próprio ESP, então foi observado esses cuidados. Implementei também a questão do cartão SD para futuras implementações e também para mantimento dos dados, e 3 botões, um para fazer a calibração ou resetar o equipamento, e um outro para fazer a gravação, o upload de firmware, se for local. E ele tem a fonte separada, né, como eu já tinha comentado. A fonte de alimentação foi desenvolvida em face simples, não sei se observaram, mas todas as outras placas eram em face dupla. Essa mudança foi por questão de custo, né? A fonte é um circuito relativamente pequeno, então tem bastante componente que também não é SMD, é PTH, capacitores eletrolíticos, o trafo e alguns diodos de dissipação de ruído também, além do varistor e um fusistor de 3 watts. Isso acabou simplificando a montagem e também reduziu o custo mesmo, né? Essa fonte é uma fonte de 5 volts e depois cada chip abaixo dela é alimentado em 3 volts
que eu uso um regulador de tensão para reduzir a tensão e também o nível de ruído bem próximo de cada CI, né? O circuito de controle de carga também foi desenvolvido numa placa separada, também em face simples, com componentes, grande maioria em PTH, tem um único resistor aí SMD. É possível observar que nessa iteração, na verdade, a parte de dissipação do MOC, do TRIAC, é feita na própria placa. Então, criei uma área de cobre ali onde o MOC fica, o TRIAC fica apoiado e acaba dissipando calor. Esse encapsulamento ainda é pequeno, é o TO220, então foi alterado para um encapsulamento um pouco maior, até 25 amperes, então dissipa bem melhor. E feita essa montagem, a gente chegou nesse equipamento. Então, as placas elas se encaixam em formato bem modular, né? A placa base sendo a placa de medição, as placas das laterais, a fonte e a parte de chaveamento, a placa da parte de trás é o isolador e a placa superior é a parte de comunicação e gravação. Então, coube perfeitamente dentro da caixa que tinha sido projetada. Essa caixa é uma caixa padrão, então tem vários fornecedores nacionais e internacionais, a gente compra a caixa e só tem que fazer a adaptação realmente da borneira, né? Então, se tiver display, corta em cima, bota o display, se tiver borneira, tem possibilidade de colocar até 4 borneiras. Nesse caso, a gente usei só uma borneira com 4 conexões, né? Então só abria aquela lateral. E a dashboard foi feita usando o Google Cloud e o Thingbird. Eu tinha comentado isso. As opções da dashboard para chegar nessa apresentação, ela conta com um sistema de gerenciamento, onde eu consigo colocar as regras de gerenciamento. Aqui é possível criar regras do tipo, se chegou acima de 10 kW, eu encaminho um e-mail para o usuário informando que está nesse consumo. O gerenciamento de clientes, então eu posso criar uma lista de usuários, cadastrar o e-mail de cada um com senha, para poder fazer o acesso e monitorar o dispositivo, né, o medidor, o gerenciamento de ativos e o gerenciamento de dispositivos. Então, eu posso criar vários dispositivos, inserindo eles um a um, e ainda tem a opção de fazer a atualização e o controle de firmware pela própria plataforma. Então, consigo implementar aí a versão que está do firmware, eu consigo controlar, e se tiver uma atualização, dá para informar e possivelmente inserir também a nova atualização. Então, no gerenciamento de dispositivos, a gente consegue fazer isso um a um. Então, eu vou ali, clico no maisinho, cadastro o nome do medidor do cidadão 1, medidor da geladeira, medidor do ar-condicionado, cadastro um a um, ou crio uma lista pré-definida no Excel, um arquivo CSV, e faço o upload da lista, e ele cria todos eles e gera o token de acesso para todos eles. Todo acesso à dashboard é realizado através de token. Então, um token é uma chave, igual um token de banco, um token para acessar o computador, o celular. Tem uma chave específica para cada registro realizado. A gente consegue controlar quem se conecta e como se conecta através dessas chaves, né? O gerenciamento de cliente da mesma forma. Então, eu posso criar uma plataforma pública, deixar uma dashboard para acesso aberto ou criar limites de usuários, né? Tipo, a consumidor A é um limite administrativo, pode criar monitoramento, pode criar regra, pode criar acessos. Cliente B só pode visualizar e pode acionar ou desacionar a carga, e o cliente C só acionar. Isso são níveis, né? Permissões, na verdade, né? A gente consegue elencar as permissões que devem ser atribuídas a cada usuário do sistema. Feito isso, a gente tem a dashboard, tem um equipamento, e aí é necessário fazer a validação, né? Então, como parte do desenvolvimento, isso é
um produto que tem que ser validado para garantir lá o nível de erro e as medições em cada segmento, né? A primeira, a mais simples de ser realizada na realidade, é a leitura de tensão. Então, para fazer a validação, foi utilizado um variac, um alto trafo, com range de operação de 90 a 250 volts. Essas medidas foram realizadas com uma pinça amperimétrica calibrada, também de padrão 1, né, classe 1 de medição, então 1% de erro. E a ideia é comparar o valor setado pelo variac com o valor lido pela placa fornecida pelo Analog Device, adquirida da Analog Device, na verdade, com o medidor desenvolvido. Então, é possível observar aqui que o erro maior foi de 0,11%, menos 0,11%, então dá 0,1 volts em 90 volts, né? É um erro bem considerável, né? Em escala normal, que seria a leitura de 220, deu 0,05% de erro, e em 200 ali deu 0,00, né? Não apresentou erro nesse valor, né? Ou pelo menos está abaixo do considerado, né? Para as leituras de corrente EMS, como a limitação é de 10 amperes, foram feitas 6 avaliações, isso pela combinação das cargas que eu tinha à disposição, também mensurados através da pinça amperimétrica, que é o T210E Pro, 1% de medição, a placa da Analog Device e o medidor. E o menor erro foi próximo de zero, né? Próximo a 1 ampere ali, que deu 0,91%. Isso é o erro relativo à comparação, né, entre a placa da Analog Device e o medidor desenvolvido. Se for verificar o erro com relação ao fundo de escala, ele é bem menor, né? Porque daí a comparação é com relação a um valor maior. Então, aqui também obteve o erro menor do que 1%. E nesse mesmo teste já foi realizado o teste de proteção contra sobrecorrente. Então, foi setado em 10 amperes a proteção contra sobrecorrente. Como tinha comentado, o dispositivo que está sendo utilizado para atuar a carga tem uma capacidade maior. Após a calibração é que eu fiz a validação da sobrecorrente, então eu limitei em 10 amperes. Então, o sistema vinha medindo ali até 6, 7 amperes. A cada ciclo de medição, ele faz uma média das últimas medições. Então, estava em 6 amperes, passou para 10,64 no próximo ciclo de medição. Então, ele já consegue cortar a partir desse momento, né? Praticamente instantâneo ali, em questão de fechar um ciclo de medição. Então, o próximo ciclo de medição, ele corta a carga e já pode ser observado ali que em menos de 1 segundo a carga já tinha baixado de 10 para 1 ampere, né? Isso era uma carga capacitiva, esse valor, por isso que ainda tem um resquício ali, uma carga capacitiva e resistiva. Então, depois de 1 segundo estava de 10 para 1, ainda tinha ficado um restinho na medição, depois de 2 segundos já estava zero de corte total, né? A leitura de frequência é a única grandeza que não tenho como alterar, na verdade, não tinha um equipamento específico para fazer a alteração da grandeza de frequência, mas comparando ela com a placa de medição ou com a pinça amperimétrica, dá sempre idêntica, não tem variação que não seja dinâmica, né? Se baixou de 59, passou para 60.01, ele acompanha junto. Não consegui fazer a leitura menor do que 59.5, que é a variação da rede, né? A nossa rede praticamente não varia. Quando varia mais do que isso, tem algum erro no sistema mesmo. Então, aqui está bem coerente, né? Outro ponto também que a leitura de frequência ela é sempre vinculada à tensão. Então, é pegado a aquisição do sinal de tensão, toda vida que passa por zero, a gente faz a contabilidade do tempo. Então, se o sinal de tensão
está dando o valor ok, a de frequência vai dar o valor ok. Isso é uma característica do próprio chip, né? Então, a construção interna do chip determina que a frequência é tirada do sinal de tensão. Para fazer a leitura e a validação da potência ativa, já foi utilizada a dashboard. Então, foi mensurado algumas cargas para fazer a verificação e por algum tempo, né? A ideia foi colocar isso validando a carga durante 1 minuto. Então, 1 minuto constante fazendo a leitura da mesma carga e comparando os valores. Tá? O valor se manteve constante em toda a leitura, então deu um erro total de menos 0,04. Isso na parte de potência ativa. Da mesma forma, a potência reativa, onde o maior erro apresentado foi 0,02% na leitura, né, entre a comparação da placa de medição e o medidor desenvolvido. Aqui também já foi realizado a validação do fator de potência, chaveando cargas indutivas e resistivas, onde o menor valor lido de fator de potência foi 0,44, tanto pela placa quanto pelo medidor, que deu o mesmo valor, então não apresentou erro dentro da casa decimal observada, né? Nem na resistiva, nem na capacitiva e nem na indutiva. Então, sempre o mesmo valor em todas as leituras. E a parte de consumo de energia, tanto ativa quanto reativa, é feita de forma integrativa. Então, a cada segundo é registrado um valor de consumo, e esse valor de consumo deve ser somado, né, um somatório, uma integral, para realizar o cálculo do consumo total. Aqui nessa parte, já para exemplificar e também validar a integração com sistemas comerciais, que é algo que esse desenvolvimento visa, né? A questão de acesso ao mercado, né? Como viabilizar a integração com sistemas já existentes. Então, desenvolvi um sistema em Python, um terminal simples, na verdade, que faz o acesso ao servidor, faz uma requisição ao servidor e o servidor responde com a grandeza que o terminal solicita. Então, eu solicito, acho que está pequeno aqui, mas dá para observar, solicita ali a potência ativa para o servidor e o servidor responde a quantidade de informações que eu determino, né? Então, quero 1000 amostras, as últimas 1000 amostras de potência ativa. Então, ele faz o download das últimas 1000 amostras e cria um arquivo .csv. E aí o .csv consegue importar para qualquer planilhador, Excel, Google Sheet, qualquer outro software comercial, né? Fiz isso com a energia ativa e reativa, e o somatório bate bem próximo, né? A placa de desenvolvimento deu 15.0297 e o medidor deu 15.0244. Então, são consideradas duas casas decimais depois da vírgula, o erro também é bem próximo de zero. A situação real de uso, né? Eu vou aplicar esse sistema em algum local. Então, para validar isso, eu acabei instalando ele numa edícula, numa residência aqui ao lado. 2 medidores, controlam a parte de iluminação externa da edícula, e a iluminação externa e da edícula, e o acesso e o controle é feito através da dashboard, né? Então, fiz toda uma estrutura externa de instalação, né? Coloquei ele sobreposto ali com conduletes e afins. Está rodando já faz umas 3 semanas, eu acredito, mais ou menos. Até o momento, sem nenhum imprevisto. A questão de custos, fiz a montagem de 5 peças, mas comprei para fazer a montagem de 10 peças. O total por equipamento deu de R$ 322 para 10 peças, e fazendo a estimativa entre 100 e 200 peças, 100 e 1000 peças, em 1000 peças o custo estimado é de 220,70.
Isso para uma produção basicamente manual, né? Então não automatizada, só a produção de placa realizada por empresa do setor e a montagem manual, né? Se for montagem por máquina, é possível reduzir ainda mais esse custo. Então, um custo bem atrativo aí para um dispositivo com a integração e as possibilidades que a gente pode inserir, né? Aqui é uma demonstração de como funciona, como opera a dashboard. Então, a gente tem a parte de controle. Então, acionando, ele já começa a fazer a medição tanto de tensão, quanto de corrente, quanto frequência, a temperatura interna do próprio CI, por uma questão de segurança, né? Eu trabalho sempre dentro da margem industrial, medição de fator de potência e as indicações, tanto de potência, ativa, reativa e aparente, quanto de medição de consumo, ou seja, energia, né? Então, em cima de cada barra pode posicionar o cursor, ele vai dar o valor que está sendo mensurado. Naquele caso ali, 20 watts, 400 watts de potência ativa e potência aparente total 509. E aí, modificando a carga, é possível observar lá, mudou a corrente lá em cima, aumentou para 4 amperes. Agora foi para 7. Isso são chaveamento de cargas diferentes, né? Aqui entrou a carga resistiva bem maior, que é um aquecedor de ambiente, então praticamente resistivo, né? É possível observar ali as grandezas de tanto consumo ativo quanto reativo, um pico na hora do chaveamento ali, e a parte de baixo, o afundamento da tensão. Não sei se vocês conseguem observar, mas é no mesmo tempo, ó, 9, 54 e 20, onde entra maior carga, tem um afundamento de tensão, e onde sobe a corrente, ó, 9, 54 e 20. Aqui antecipou um pouquinho, porque a carga é capacitiva, né? Então ele puxa um pouquinho antes. É isso. A ideia é que nesse banner da lateral fique alterando semanalmente informações para conscientizar o usuário. Então, a progressão das mudanças climáticas ou informações com relação à eficiência energética, né, e o consumo. Deixa eu aqui. As considerações finais. Então, acho que todos os objetivos traçados no seminário foram atingidos. Na verdade, a gente chegou a um equipamento bem comercial. Essa semana a gente está fazendo uma propaganda desse equipamento, né? Então, consegui alguns clientes interessados. Vamos fazer a implementação aí nos próximos meses. Tem toda uma validação ainda, certificação para fazer do equipamento, mas eu acredito que isso é mais processual do que alguma complicação, né? Dentro da faixa de tensão de operação, devido à limitação da tensão de 85 a 275 volts, então corrente máxima de 10 amperes, frequência de até 60, classe de precisão de 1%, amostra de 4.000 amostras por segundo e a faixa de temperatura de menos 10 a 70 graus. Então, vocês podem observar que está dentro do range industrial, que é de até 85 volts, 85 graus, e alguns componentes a gente utiliza com uma classe de temperatura maior. Então, vai até uns 105 graus, isso por proteção, né? Interface de comunicação de até 150 megabits, na verdade, então tem banda muito superior a que é necessária para a transmissão dos dados, visto que a transmissão de dados, a telemetria é disponibilizada a cada segundo, então tem um intervalo bem grande entre uma disponibilização e outra, e mesmo assim o banco de dados que tu vai gerar já é grande o suficiente para dar bastante informação
Big Data, né? Assim, caracterizar o usuário pelas informações obtidas. Isso depois dá para fazer processamento com inteligência artificial, entre outras coisas, né? O padrão, né? O padrão, tu consegue reconhecer padrão de consumo para fornecer um serviço específico para cada cliente e também agilizar aí as tomadas de decisões com base nesse produto. Então, as grandezas que o equipamento mensura são tensão, frequência, corrente, potência ativa, reativa e aparente, fator de potência, consumo, né, energia ativa, reativa e aparente. As dimensões são bem reduzidas, né, 88 por 37 por 59 milímetros, então realmente é algo que consegue instalar dentro de uma caixa de distribuição, em um pequeno espaço e que consiga atingir uma área considerável de controle, né? Para trabalhos futuros, tem elencado como adicionar a atualização através da dashboard. Então, o controle de versões ele está implementado, só que a atualização do firmware do medidor ainda não está implementado na dashboard atual. A atualização da placa de acionamento, eu quero passar ela para SMD na realidade, porque daí eu consigo aumentar a área de dissipação de calor e também o processo de montagem pode ser viabilizado através de máquina, né? Não precisaria ser manual. Adicionar um sensor da Bosch de pressão, temperatura e umidade, é o BME 280. Essa foi uma requisição de um cliente, na verdade. Esse cliente ele, que quer medir temperatura e umidade além do consumo de energia dos equipamentos dele, então o dispositivo é praticamente o mesmo, eu vou ter que adaptar a essa situação, né? E, obviamente, fazer o monitoramento através da internet, né? A funcionalidade do cartão SD, então eu previ isso em hardware, agora tem que desenvolver o software, trabalho futuro. Não é algo prioritário, porque todo dado armazenado no equipamento, aliás, gerado no equipamento é armazenado na nuvem e isso supre a necessidade, mas algum caso específico, né, onde não tem internet ou alguma situação, a gente pode usar esse mesmo equipamento para fazer um log do consumo. E a implementação de métricas para disparo de avisos em casos adversos, que é a questão de encaminhar e-mails através da plataforma do Google. Encaminha um e-mail informando o usuário de acordo com o que ele pré-definir. Além disso, adicionar a possibilidade de reproduzir a forma de onda de sinais de corrente e tensão, para fazer para ter a assinatura de cargas, na verdade, né? Então, conseguir fazer a assinatura de carga para conhecer qual a carga do cliente que está sendo acionada pela curva da corrente. Essa seria a ideia. Os agradecimentos. Bom, as instituições, principalmente, né? Onde eu cursei as disciplinas, a UNILA, a URGS, a Universidade Federal do Paraná, ao grupo de pesquisa, que auxiliou aí na compra dos materiais, e as duas empresas que eu vim trabalhando o desenvolvimento, né? A Eletros Inteligentes possibilitou alguns testes, e a Instor, que é a empresa que eu atuo normalmente, atualmente, aliás, pela disponibilidade de tempo, né? Acabou cedendo parte do tempo do serviço para esse desenvolvimento. Em especial ao Oswaldo, grande orientador, amigo, né? A gente já tem um conhecimento há um bom tempo, é um grande amigo na vida. Especial também ao pessoal da banca, é muito importante, muito grato pela presença, na verdade, e pelo aceite do convite. Acho que seria isso. Qualquer contato, interesse, alguma dúvida após a apresentação aí, a gente pode tirar pelo e-mail.